Pessoal, a gente está hoje aqui com o Pierre Landolt. Ele é o proprietário da Fazenda Tamanduá, que fica no sertão da Paraíba. Eu queria primeiro agradecer a sua presença, Pierre, dessa entrevista que a gente precisa contar essa história bonita que você está construindo aqui no Brasil. Para começar, eu queria que você se apresentasse e nos dissesse como é que foi essa semente para nascer esse projeto bacana de agricultura biodinâmica no sertão da Paraíba. Bom, eu sou Pierre Landolt, eu nasci em Paris, já com duas nacionalidades, suíço e francês. Em 74 me mudei para o Brasil, morei 3 anos em São Paulo. Em 77 me mudei para o sertão da Paraíba, onde adquiri a famosa Fazenda Tamanduá. Hoje estou com 77 anos, já com o pé na cova, mas ainda muito disposto e feliz de estar participando desse evento e de participar desse podcast. O Pierre está aqui hoje para falar de um evento que será promovido por ele, pela Fazenda, para falar exatamente dessa produção de mangas, melão, mel, arroz, tudo... Espirulina, ele vai contar um pouquinho. Mas vamos começar a falar da agricultura biodinâmica. Como é que você chegou no sertão da Paraíba e começou esse projeto? Bom, cheguei no sertão da Paraíba por uma razão muito simples, que basicamente era produzir o algodão mocó, o algodão de fibra longa. Eu sempre fui apaixonado pelos mercados de nichos, e esse mercado de algodão de fibra longa existia aqui no Brasil, justamente com essas variedades de algodão do sertão, e fora disso, no Egito. O Egito tem um algodão anual que é de fibra longa. Então, eu vim para cá basicamente para trabalhar o algodão, e uma das coisas muito interessantes é que a tradição era esse binômio gado e algodão. Ora, dentro dessa visão biodinâmica, sempre tem que ter o animal dentro do vegetal. Você não pode ter um organismo agrícola que define finalmente uma fazenda sem ter essa interação entre o gado e a natureza. Então, é muito interessante de ver que, no fundo, o sertanejo já sabia, já praticava a biodinâmica. Intuitivamente, já entendia a importância desse binômio. E esse foi fantástico. Bom, acontece que eu sou um pouquinho um cidadão do mundo e eu percebi, claro, o crescimento da agricultura orgânica e biodinâmica na Europa. E eu achei que era muito importante oferecer essa oportunidade de fazer uns trabalhos nessa direção, sabendo que a certificação biodinâmica é uma certificação muito mais séria em termos de visão, em termos de trabalho, do que o simplesmente orgânico. Orgânico, você pode ter uma hortazinha de 10 metros quadrados certificada orgânica, você não pode ter uma área maior sem ter justamente essa visão de utilização de preparados biodinâmicos, que é um pouquinho uma coisa importante, mais justamente complexo. Que ajuda a natureza. É mais complexo? É muito mais complexo, muito mais abrangente, porque finalmente você olha todas as atividades e dentro da sua fazenda você tem que ter uma reciclagem de todos os elementos. Então, por exemplo, nós temos um plantio de mangueira. A poda da mangueira é triturada e misturada com esterco para fazer o composto, que volta para as mangueiras. Temos abelhas, as abelhas vão dentro dos campos de melão e de manga para a polinização. Sim. Então, você tem realmente um ciclo dentro da fazenda, pode ser de qualquer tamanho. Eu visitei várias fazendas, de camarada com 5 hectares, estava lá com as ovelhas e fazia o seu composto, fazia esse trabalho. Pode ser com qualquer tipo de tamanho, mas é muito interessante porque tudo é reciclado dentro da sua fazenda, procurando autonomia em termos de semente, em termos de tudo. Você utiliza, obviamente, o NIM como para a pulverização de coisas, você utiliza vários produtos da própria fazenda para a veterinária ou agricultura. É quase um processo holístico dentro da produção, dentro do complexo da fazenda. Exatamente. Muito mais abrangente e muito interessante, porque finalmente traz uma visão muito diferente do ambiente onde você está vivendo. Você tem que ver todos os elementos que você vai utilizar e utilizar cada um com a maior cuidado, o maior carinho.
e evitando o desperdício e poupando cada um. No caso, nós temos o sol, temos a água e a terra, claro, e a partir disso nós temos que ter realmente, com esses 3 elementos, uma preservação integral e máxima de cada um dos elementos. Entendi. Existe sempre uma dúvida, é possível fazer isso no semiárido, né, no sertão da Paraíba? Fala um pouquinho dessa possibilidade da gestão do espaço, das águas, da terra, como é que funciona? Porque, para quem não conhece, parece estranho, né? Bom, realmente eu vivi todos os tipos de seca verde, a verdadeira seca, vivi todos. Esse ano, por exemplo, nós tínhamos uma seca verde, choveu 700 milímetros, que é a média desde 1901. Tenho todos os dados do início do DENOX. E realmente a quantidade de chuva, finalmente, é a mesma. O que alterou e o que está acontecendo é justamente uma má distribuição. E nós não conseguimos, por exemplo, este ano encher os açudes. Então, nós temos que ter justamente 2 opções, as culturas perenes e as culturas temporárias. Culturas perenes, atualmente, nós temos 40 hectares de mangueira irrigadas e nós estamos, então, dedicando todas as águas para essas culturas perenes. O que permite, finalmente, de criar gordura e de criar uma renda suplementar e mais importante é, sem dúvidas, as culturas temporárias. E no caso, o melão, nós temos uma variedade de melão muito original, melão amarelo, a gente chegou já a produzir mini melancia, chegamos a produzir muita coisa. Hoje nós estamos focados num tipo de melão muito interessante, melão amarelo, e dependendo das águas que foi armazenada, a gente produz e sem problema. No caso, esse ano plantamos somente 10 hectares, o ano passado plantamos 40 hectares. Obviamente, a renda sofre desse tipo de alterações climáticas, mas a gente tem que justamente dimensionar finalmente as nossas áreas. Mesma coisa para o rebanho. Aqui, tradicionalmente, o animal, vamos dizer, o boi, é o boi sanfona. O boi sanfona é um animal que na seca fica muito magro, e no inverno realmente engorda e fica bonito. A gente dimensiona a quantidade de animais que nós temos na fazenda para não ter o efeito boi sanfona e ter, finalmente, nascimentos ainda mais durante o ano todo para ter uma produção leiteira igual o ano todo. Entendi. Então, tudo é uma questão de gestão dos recursos que você tem para apostar nas culturas perenes ou não, ou temporárias, não é isso? Isso mesmo. Tá. É isso mesmo. E tentar realmente encontrar coisas que possam trazer algo benefício suplementar. No caso, optamos para a cultura de uma microalga, que é a espirulina, que é justamente um produto que se propaga melhor, que no fundo é também um poço de carbono, mas que se propaga nos lugares onde tem maior insolação, dias mais longos e muito calor. Então, é realmente uma das oportunidades que eu vislumbrei e que a gente implementou. Tá, mas antes da gente detalhar da espirulina, vamos falar da manga e do melão. O mercado, você produz que quantidade e para quais mercados? Bom, basicamente nós estamos produzindo para hoje realmente quem tem um mercado muito importante e que está querendo cada vez mais, a tal ponto que estamos recebendo propostas anuais de novos compradores potenciais na Holanda, na Alemanha e que vão até a Suíça. Chegamos a exportar uma vez para o Canadá, chegamos a exportar uma vez para a Espanha, foram experiências complicadas e a gente hoje foca mais para a Europa. Por que a Europa? Porque realmente a certificação biodinâmica é mais conhecida na Europa do que no Brasil. Esse não é culpa nossa, é realmente um problema do próprio certificador que não defende, não investe na sua própria certificação, no seu próprio produto. Mas no sul, realmente na Alemanha, não tem problema e está funcionando muito bem. Então, nós estamos vendendo prioritariamente lá com preços muito significativos, a tal ponto que São Francisco hoje, em média, são 4 euros o quilo, estamos vendendo a 7. Isso por causa de quê? Por causa da qualidade, claro, que é uma coisa que todo mundo pode alcançar, mas também
da certificação e de possuir um packing house na fazenda que garante também toda essa parte de processamento, de seleção, de qualidade e botar em caixas. E depois a logística depois a logística, aí se prepara realmente, bota em containers, vamos dizer, a fazenda tem aí, a gente faz de 1 a 2 containers semanais, e essas mangas estão seguindo, estará resfriado na hora, até 10 graus, e saem com 10 graus da fazenda, chega com 10 graus, 12 dias depois na Holanda, porque vai tudo no tanques, container refrigerados, e no navio porão refrigerado, tudo isso, e chega lá com 10 graus. A partir daí, tem todo o processo de maturação, mas o interessante é que, nesse intervalo, o comprador sabe exatamente qual é a quantidade de manga, qual é a variedade de manga, porque temos 2 variedades, sabe também qual é o calibre, porque tem mangas mais graúdas, menores, tudo isso, e aí, quando chega lá em Amsterdã, ele sabe e pode despachar na hora e diretamente para os compradores potenciais. Então, você falou uma coisa muito interessante, porque você está alcançando um preço melhor, né? Exato. Então, significa que o mercado está crescente. Você falou também que os compradores estão surgindo, outros novos compradores. Então, significa que tem mercado e o consumidor está disposto a pagar por um produto melhor e certificado, diferenciado. Sem dúvida. Não. Acho que essa é uma coisa muito interessante. Agora, também tem que ver que a manga era um produto exótico na Europa. Hoje, não vou dizer que virou commodity, mas hoje realmente todo mundo sabe o que é manga. Eu me lembro que o meu avô contava que no momento de Natal, lá na Suíça alemã, ele recebia uma laranja, que era realmente um evento maravilhoso. Hoje, na Europa, todo mundo conhece a manga e está acostumado a comer manga. Então, esse o mercado cresceu também por causa do conhecer essa fruta, gostar dessa fruta, e obviamente estamos procurando e trabalhando variedades novas. Vamos apresentar justamente ao comprador que vai nos visitar daqui a pouco uma variedade de manga diferente, e vamos ver se o camarada topa e a gente plantaria, e daqui a 4 anos a gente teria alguma coisa. Tá. E a sua fazenda tem 2 tipos de certificações muito importantes. Fala um pouquinho para a gente dessas certificações. Então, certificações é realmente um processo complicado, de uma certa maneira, bastante burocrático, que requer uma atenção permanente, que não pode realmente comprar qualquer tipo de produtos defensivos, à medida do possível, dentro dessa visão biodinâmica, tudo tem que vir da fazenda, na medida do possível. Então, nós estamos utilizando agave, estamos utilizando um monte de coisas aí. E, então, essa primeira certificação é a certificação biodinâmica. Agora, além dessa, nós temos que ter hoje, para acessar o mercado europeu, mais 2 certificações. A primeira, uma certificação social, e aí nós temos uma certificação que um outro, inclusive inspetor que vem, e nós temos uma certificação que é obrigatória também para poder entrar nos supermercados, que é o Global Gap. Ah, maravilha. Então, toda a infraestrutura nossa de processamento é certificada pelo Global Gap. E, normalmente, uma coisa importante lembrar é que quem tem um packing house convencional não pode fazer o processamento de manga orgânica. Então, esse é um fator limitante, porque para poder passar de uma para outra, a safra sendo todo no mesmo momento, é muito complicado. Então, no Pernambuco, optaram para o convencional e só tem, finalmente, packing house convencionais. E a estrutura é muito diferente? A estrutura não é muito diferente, mas não pode entrar dentro. Entendi, e tem um risco de contaminação. Um risco de contaminação de mangas aí ou de produtos aí. Então, essa é uma das exigências um pouquinho complicada, necessária para fazer e garantir a certificação. Entendi. Bom, vamos falar da espirulina, mas conta um pouquinho da história que você tinha contado antes, como que você descobriu, como é que você pensou na espirulina, até ver que o sertão era um ecossistema propício para produzir. Não, mas eu acho que uma das coisas importantes é de ver e conhecer o lugar onde você está. Fizemos um monte de trabalho para entender onde nós estamos, fizemos um trabalho sobre a fauna, fizemos um trabalho sobre a flora, a gente teve muitos contatos com muita gente, a gente ficou lá
vendo o que finalmente poderia ser. Nós estamos realmente numa região que é, se olhar o Atlas Solar do Brasil, é um ponto vermelho. É lá o lugar onde você tem os dias mais longos, a temperatura mais alta e, finalmente, uma insolação muito forte. O que você pode fazer com isso? Então, a gente optou para a fruticultura irrigada, claro, e vai ter, obviamente, que pensar e trabalhar bastante esse problema de economia, entre aspas, de água. E a outra coisa é justamente ver essa oportunidade. Eu cheguei a conversar bastante com o pessoal de saúde, principalmente quando cheguei lá em 77, e basicamente o maior problema que tinha era um problema de desnutrição. A espirulina é justamente um produto que permite de suprir a todos tudo que é necessário na alimentação de criança e de adultos. Hoje, a espirulina, estava vendo ontem uma entrevista lá de um camarada que está preparando essas viagens para a Lua. Então, vai ter espirulina no meio. Eles vão cultivar a espirulina para ter uma fonte de proteína, fonte de todos os produtos. Completo, não é isso? É um alimento completo, é um alimento absolutamente fantástico e vai para a Lua. Será cultivado nessas bases na Lua. Então, é muito interessante. Então, a gente começou a trabalhar a espirulina, que requer, obviamente, muitos cuidados, vamos dizer, não é patenteado, mas você tem segredinhos de know-how da maneira de produzir, também na maneira de beneficiar, e hoje estamos fazendo espirulina em pó, espirulina em cápsula e espirulina em comprimido. Estamos agora, tradicionalmente era utilizado para alimentação humana, como complemento de alimentação humana, com um monte de benefícios para hipertensão, para diabetes, esse tipo de coisa. E hoje nós estamos começando a trabalhar justamente com parcerias com universidades da Paraíba, um trabalho muito original para alimentação de gado. E nós estamos com um processo atualmente em andamento muito positivo e interessante, acompanhando vacas em dia da cria, 21, uma semana, 15 dias antes da cria, até realmente 2 meses depois, analisando o leite, analisando o crescimento do bezerro e tudo isso que é muito importante, e ver se realmente, dependendo das dosagens que foram dadas, se tem um impacto diferente ou não. Entendi. E qual que é o ciclo da espirulina? Assim, é curto? O ciclo é muito rápido. É uma cianobactéria que se multiplica com altíssima velocidade. Nós temos também essa flexibilidade. Temos uns tanques atualmente que não são utilizados, porque a gente tem um pequeno estoque, mas podemos, em 15 dias, a gente já teria como realmente voltar a trabalhar com esses tanques grandes que nós temos parados atualmente. E quando você falou, eu achei que eram nos açudes, então são tanques específicos para o criatório da microalga, são grandes tanques aí, com a movimentação, porque basicamente a espirulina foi descoberta no centro da África, e era tradicionalmente vendida nos mercados. Aí, quando os camaradas, nos anos 50, 40, comer a folha, assim? Eles estavam comendo uma crosta seca. E eu estou falando, mas que é esse negócio? E nas feiras locais do centro da África, a República Centro-Africana e tudo isso. Negócio muito interessante. Aí foram ver o que era e descobriram que, finalmente, era um produto que as mulheres estavam filtrando nas lagoas em fase de secagem, filtrando isso e secando. E era vendido no mercado justamente porque eles já sabiam que era um produto que justamente podia compensar todos os problemas de desnutrição, de doenças mais complicadas, com o kwashiorkor, essa barriga d'água, que é um problema sério, graças a esse produto. Então, eles começaram a trabalhar isso. Agora, o que acontecia dentro dessas lagoas? Acontecia realmente uma multiplicação dessa espirulina devido justamente às águas quentes e uma movimentação feita pelos flamingos. E os flamingos não somente davam a movimentação que permitia a espirulina de absorver e de criar essa sua fotossíntese, mas também ser alimentada pelas fezes dos famosos flamingos. Então, é um universo fechado, funcionando muito bem. Ali, né? Claro que hoje não tem flamingo na Fazenda Tamanduá, e não tem mais fezes de flamingo, mas a gente está utilizando justamente os produtos que substituem de uma maneira controlada
e certificada, claro, os alimentos que ela precisa. Entendi. Então, deve ser um mercado também que é crescente, né? O mundo está descobrindo É um mercado crescente e complicado, como sempre, porque nós estamos, que nem no caso dos queijos, aí o pessoal vai misturando com batata e muitas outras coisas, nós estamos brigando com pessoas que estão extraindo parte dela. No caso, um dos elementos mais importantes da espirulina é a tal de ficocianina. A ficocianina é justamente o elemento que dá aquele verde, que dá tudo isso, e muita gente está extraindo parcialmente ou totalmente a ficocianina e vende o subproduto, dizendo que é espirulina. Entendi. Já que não tem controle nenhum desse tipo de coisa, nós estamos finalmente lutando contra a espirulina chinesa, principalmente, que está totalmente sem ficocianina, enquanto a nossa tem. Mas tem testes que pode fazer até caseiro, pegar uma espirulina que não seja da Fazenda Tamanduá, em uma das nossas, você pega um filtro de café, bota um pouquinho de pó de espirulina nossa, um pouquinho de espirulina do outro ao lado, e você vai ver que o que está correndo da espirulina Fazenda Tamanduá dá um líquido azul, enquanto o outro não tem cor, ou tem um verde meio feio. Entendi. Então, é muito simples até de saber a qualidade da sua espirulina. Porque hoje acha-se, né, cápsulas de espirulina no mercado de produtos naturais, então esse teste é importante para saber a qualidade. É muito importante, porque basicamente, e aí todo mundo, mas a sua espirulina é mais cara. Eu falei, é mais cara porque justamente a gente não extraiu um dos produtos mais caros, que é a ficocianina, que é justamente o elemento mais importante. Entendi. E esse camaradas estão extraindo parte ou totalmente esse negócio, e dá para fazer o teste até caseiro para ver a qualidade. Já fizemos, apresentamos várias vezes esse teste, que é muito divertido, e qualquer dona de casa com um bom filtro de café consegue fazer. Consegue fazer, que bacana. Eu vou fazer, porque eu particularmente tomo espirulina e nunca tinha me atentado a essa... Mas você tem que comprar primeiro na Fazenda Tamanduá para ver. Certamente que eu vou comprar, mas que eu quero visitar lá. É muito interessante. Entendi. Agora, Pierre, conta pra gente quais são os principais desafios que você enfrentou para implementar a cultura biodinâmica no semiárido, e para chegar nesse ponto que você tem uma produtividade, você tem um mercado que está crescendo, você tem um mercado que paga um preço bacana, mas teve, claro, uma série de desafios, assim, se você puder apontar quais são os principais. Não, e depois, só desculpa, e depois, assim, vamos falar que vale a pena, que caminho que você sugere para desenvolver mais esse tipo de agricultura? Obviamente, o semiárido é uma região muito original e diferente. O que me fascina é de saber que, com as mudanças climáticas, o sul da Europa já virou sertão. E ninguém despertou nessa visão, que era realmente super interessante de acompanhar o que está sendo feito de maneira milenar aqui no semiárido brasileiro. Então, a nossa experiência é uma experiência que, finalmente, não vou dizer está perdida, mas é uma experiência muito importante por causa justamente da evolução o sul da Espanha já é, o sul da França já é. Então, são problemas seríssimos onde você tem chuvas irregulares e tem um período seco muito maior cada dia. O maior desafio, não resta dúvida, é burrice e fácil dizer isso, é água. A água, mais uma vez, a água não é um problema de quantidade de água, é um problema de má distribuição das águas. E essa é uma coisa muito importante. Saber utilizar a água da melhor maneira é justamente um maior desafio, tanto para a criação do gado como para a irrigação. Então, eu acho que esse é o grande segredo. O outro segredo é realmente manter o seu solo fértil. Nós temos a sorte de ter um solo fértil no semiárido, que obviamente vive durante os 4 meses de chuva, mas é um solo bastante bem equilibrado, e o grande problema lá é a erosão. Porque você tem a erosão do vento, você tem a erosão das águas, você tem a erosão do sol, que são finalmente 3 fatores que lhe obrigam, de uma certa maneira, a ter uma cobertura vegetal em todas as áreas. Então, isso é muito importante para preservar o seu solo. Eu estava dizendo, o solo, a água
sons evidentemente... Preserve e retém umidade também, não é isso? Umidade na seca não tem. Eu me lembro, nos primeiros inspetores do CBD vieram lá de São Paulo, tá no seu solo estão secos, onde estão os lombrigas e não sei o que. Eu falei, querido, vai cavando. O problema é que esses camaradas não ficam na camada superficial. Obviamente, eles estão realmente descendo lá para baixo à medida que a seca vai apertando. Mas, basicamente, não tem muita dificuldade. Então, o grande desafio continua sendo realmente administrar essas secas. Eu vivi todos os tipos de seca nesses 40 e poucos anos. Foi uma experiência de vida também, algo fantástico, porque finalmente eu vivi as frentes de trabalho, eu vivia viúvas da seca, eu tinha um telefone na fazenda, então as meninas, as mulheres vinham lá falar com o marido uma vez por semana, uma vez por mês, saber quando ele ia mandar o cheque para sustentar a família. Mas foram experiências humanas também excepcionais. E tudo isso por causa da seca. Mas o bom é que, na época, quando a chuva voltava, o pessoal voltava para a sua terra. Hoje, infelizmente, o pessoal vai embora. E é por isso que, inclusive, nós estamos agora começando a trabalhar. Já fazemos mais de 10 anos trabalhando com microcrédito para dar sustentação ao pessoal para ficar. Para reter. Ter realmente a possibilidade de ficar naquela área dela e não viajar nem para Campinas, nem para João Pessoa, menos ainda para Brasília, que é um destino tradicional. Então, você está me dizendo que você começou a fazer um trabalho que é quase um resgate de uma cultura milenar que já existia, que você, de uma certa forma, deu uma organizada, implantou ali uma gestão. É isso? É isso mesmo. Vamos dizer, que eu estou dizendo, realmente esse gado, esse binômio gado-algodão, hoje não tem, só tem uma perna aqui o gado, mas finalmente era realmente uma tradição e é muito importante. E eu acho que um dos primeiros passos que eu tive finalmente foi ter a humildade de ouvir não somente os técnicos que vinham me ajudar a plantar algodão, da Secretaria da Agricultura do Estado, ou da Embrapa, ou da Sudene, mas também ouvir o vaqueiro, ouvir os agricultores, ouvir os meus colaboradores para entender melhor onde eu estava. E isso faz parte, eu acho que, de um aprendizado muito positivo e muito interessante. Claro que na época tinha as famosas experiências, você sabia que o ninho do João de Barro orientado assim é que ia chover e não ia chover, você tinha a formiguinha da roça que levantava não sei o que, tinha um monte de coisa. Hoje nem as experiências funcionam mais, então eu procurei o tal de profetas aí e infelizmente os profetas não acertam mais. Mas o maior problema foi realmente a água e essa administração da água de melhor maneira. Os profetas não acertam mais, aí é culpa da crise climática, né? Claro, né? Ou porque a observação não responde mais ao que era antes, é isso? Não sei, pode ser, não sei. Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre a culpa. Não, porque nós estamos vivendo ciclos. Vivendo ciclos de frio e de quente. Então, você viu os coitados dos dinossauros morreram porque, de repente, o tempo esfriou. Aí chegaram geleras, tudo, os bichinhos morreram. Depois, agora estamos no outro ciclo, que é um ciclo esquentando. Mas isso são ciclos naturais, finalmente, o mundo, que são ciclos milenários. Estamos presos lá dentro, agora culpar você e a gente porque você utiliza um carro. Mas eu existe acho um impacto atual do falta de cuidado ou não? Esse é outro assunto, não vamos entrar nesse assunto polêmico. Tá certo. Vamos falar, então, do lado positivo de tudo, que é a multiplicação do conhecimento, que é o objetivo do próximo evento que você vai fazer aqui no dia 7 de novembro, que vai falar da biodinâmica e o uso da inteligência artificial na gestão disso tudo, né? Exato. A gente teve a sorte de encontrar o Dr. Glaucio e o Rui para justamente tentar explicar de uma maneira diferente o que está acontecendo. Então, nós vamos trazer, em primeiro lugar, a primeira parte vai ser o problema da certificação, que é justamente o que pode agregar valor a uma produção simples, porque no fundo a gente falava também do umbu é só certificar umbu, vai ter um pulo realmente no preço, porque o camarada que vai comprar sabe que a certificação é a chave para abrir novos mercados
e garantir aos consumidores também um produto de alta qualidade. Então, vamos falar a primeira parte, vai ser justamente o senhor Alexandre Arcali, que é o diretor do Instituto Biodinâmico lá de Botucatu, que faz essa certificação hoje com a Quima. Depois vou apresentar um pouquinho a nossa experiência do que acontece no semiárido, os fatores limitantes, os fatores que nós temos, e, obviamente, um dos grandes fatores é a administração dos recursos e, principalmente, da água. Como realmente utilizar essa água da melhor maneira? Nós temos implantados na fazenda um sistema de tratamento de água que permite de dissolver todos os sais minerais, que é um produto, um material, um negócio muito original, que é utilizado por grandes propriedades e produtores lá, principalmente do Rio Grande do Norte para melão, e está funcionando muito bem. Então, nós podemos utilizar águas carregadas de sais, não precisa de dessalinizar, não precisa, claro, dessalinizar se não é com água salobre que a gente vai irrigar, mas tem sempre suspensões, tudo isso é diluído e, finalmente, não vai entupindo os gotejadores nem os microaspersores. E a outra coisa é realmente garantir, porque você não tem, finalmente, solos uniformes numa propriedade. E, no caso, nesses 30 e poucos hectares que nós temos várias manchas de solo, nos solos mais arenosos, mais argilosos, solos mais não cálcico, tudo isso, e, finalmente, cada um vai necessitar uma quantidade de água que vai variar. Sim. Isso é, obviamente, algo que está sendo feito hoje, de uma certa maneira, na agricultura do Brasil, que é a melhor do mundo, porque justamente o camarada dá a quantidade de veneno, de pesticidas, aliás, na quantidade certa, no lugar certo. Mesma coisa para as águas, nós podemos trabalhar justamente para ter a melhor eficiência dessa água. Para que botar um 1.000 litros de água naquele local se realmente o solo está saturado? Mas já que nós temos somente hoje 3 áreas diferentes, todo mundo recebe a mesma quantidade de água. E aí você tem, obviamente, um certo desperdício. Então, a ideia é justamente de montar um sistema de sondas e tudo isso administrado pela inteligência artificial, que vai permitir realmente dosar e dar exatamente a quantidade necessária para aquela planta, aquele momento, aquele estágio de crescimento. E poupando água, que é um dos recursos mais importantes daqui para frente. Entendi. E isso, a terceira palestra, então, é o Dr. Glaucio, que vai justamente explicar um pouquinho melhor o que é a inteligência artificial e o que a gente poderia montar e está pensando montar na fazenda. Tá. E vocês estão já fazendo algum piloto nesse sentido? Bom, hoje a gente não tem piloto, mas a gente já está com todas as ferramentas definidas e sabemos qual seria o caminho para montar isso, para justamente melhorar e poupar ao máximo a quantidade de água. De água. Ok. E para a gente encerrar, o que você diria, assim, de uma maneira geral, considerando preço, produtividade, a questão do manejo das águas, da disponibilidade que tem no semiárido, para quem eventualmente pretende empreender ou para quem quer partir para uma agricultura biodinâmica? Bom, o mercado de nicho é, sem dúvida, um mercado valorizado pelo consumidor, pela garantia que está dando para o consumidor e a oportunidade de finalmente trabalhar produtos conhecidos, porque finalmente todo mundo plantou uma manga na vida, e valorizar esse trabalho. Então, acho que esse é o primeiro segredo, finalmente pensar em mercados de nicho certificados. A certificação é, sem dúvida, uma oportunidade. A segunda coisa é procurar acesso ao mercado. Não adianta produzir uma coisa que você não vai vender. Hoje sabemos que a demanda que eu tenho é imensa. Fruticultura no Brasil é uma coisa muito importante, é um mercado crescendo na Europa, crescendo nos Estados Unidos e que requer muitos produtos e quantidades cada vez maior. Nós estamos aqui a 7 graus do Equador, num clima semiárido. Isso que significa o quê? Significa que no hemisfério sul, primeiras safras que vão chegar no mercado vêm da Paraíba. Na manga, somos os primeiros a chegar no mercado do hemisfério sul.
E isso é uma coisa, um fator muito positivo. Não estou entrando em briga com produtores de São Paulo, produtores de Minas Gerais, produtores... É uma questão circunstancial. E nós somos realmente mesmo, os né? primeiros somente pela localização da fazenda. A outra vantagem, que é finalmente uma das vantagens do semiárido, é que a qualidade da manga é excepcional, a qualidade dos frutos produzidos aqui é excepcional devido à falta de umidade. A umidade provoca fungos, provoca manchas, o pessoal cuida muito do aspecto, está preocupado com o aspecto do próprio fruto. Aqui nós não temos esse problema. Mesmo no São Francisco, tem, devido à existência do rio, uma umidade residual do ar superior à nossa. Então, esse é muito importante. E a outra coisa é ter realmente capacidade de ter estrutura capaz de exportar. Então, hoje, como estou dizendo, packing house, nós temos um packing house. Acabamos de fazer um investimento muito pesado com uma nova máquina que nós fizemos uma pesquisa justamente no São Francisco para ver quais eram as outras máquinas para fazer justamente essa seleção de frutas, fazer um packing house mais eficiente ainda. E realmente encontramos uma máquina espanhola, infelizmente, tem uma adaptação brasileira no fim e que vai funcionar muito bem. Então, quando você tem finalmente a certificação, os conhecimentos que nós podemos até Fazenda Tamanduá disponibilizar para chegar à certificação, dividir e compartilhar nossa experiência e ter essas unidades de processamento, no nosso caso é manga, mas podemos fazer outra coisa, ou justamente polpa, aí você tem certeza de ter realmente um sertão viável e funcionando. E produtivo. Produtivo. E que retém a população local. Que retém a população, se essa população está a fim de trabalhar. Entendi. E hoje é um pouco complicado. Mais algum aspecto que você quer falar sobre o evento, sobre a própria fazenda? Não, eu acho que é muito importante. Hoje realmente não falamos do gado, que também é um setor muito importante, não somente por causa dessa introdução do animal no vegetal, mas também pela raça que escolhemos, que são raças rústicas. E eu acredito que nós estamos agora no fim, as famosas abelhas, o mel que vem polinizar todo o nosso organismo agrícola. Acho que nós estamos realmente com um ciclo virtuoso, maravilhoso, montado com 40 anos de experiência e estou disposto a compartilhar. Compartilhar com quem estiver interessado. Exatamente. Pierre, a gente agradece imensamente o seu tempo, né, o seu conhecimento, compartilhar com a gente tudo isso e ficamos bastante curiosos em conhecer e certamente visitaremos a Fazenda Tamanduá para ver de perto o que a Pierre está fazendo lá que está impactando tão positivamente aí a Paraíba. Obrigado, as portas estão abertas e vamos lá. Muito obrigada.